estão vendo minha tela? Sim, certinho? sim. Bom, vamos lá. Começando um pouquinho sobre o que é securitização. Securitização na verdade, é tentar juntar uma carteira de créditos ou dívidas e converter nisso em algo, em um investimento que possa ser vendido. Então, é por isso que a gente fala que é um instrumento financeiro, porque ele é comercializado como um investimento mesmo, tá? E aí a gente se pergunta, mas de onde que veio, né? Por que é o nome securitização? Qual que é a relação que tem? Bom, ele veio dos Estados Unidos, até por isso que o nome é securitização, porque lá valor mobiliário é chamado de securities. E a primeira vez que a gente viu esse processo de securitização foi no começo dos anos 70. Então, só para contextualizar a parte de história mesmo, nos anos 60, os Estados Unidos estavam assim nadando em dinheiro, tá? Logo depois do fim da Segunda Guerra, como não teve guerra aqui, o negócio a demanda estava muito alta de crédito, realmente eles estavam vivendo um momento histórico diferenciado, porque era coisa de assim, o PIB aumentar 5% ao ano. Então, entrou numa situação, lá eles têm como se fosse uma caixa econômica nossa, tá? Só para contextualizar, lógico, é uma coisa bem diferente, mas é o que a gente chama da DINE, né? Que é um banco de hipotecas, né? Então, ele concede dinheiro em troca da garantia da própria casa, que hoje é o que a Caixa Econômica faz, mas não com hipoteca. Mas é basicamente a mesma coisa. E ela estava no auge de crédito, afinal de contas, estava todo mundo super bem, a taxa de desemprego na época era muito baixa, então eles estavam dando crédito assim, muita hipoteca, muito crédito, só que começou a entrar numa situação que eles tinham uma demanda muito alta de crédito, porque a economia estava indo super bem, o problema é que o dinheiro começou a baixar, eles tinham uma oferta baixa de dinheiro, porque chega uma hora que acaba, né? Então, qual que era a situação? Eles tinham muito dinheiro para receber, mas a longuíssimo prazo, porque esses contratos de financiamento acontecem até pior não, né? Mas a mais longo prazo do que a gente tem aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, o prazo máximo de financiamento é 35 anos. Lá, esse prazo máximo não existe, por exemplo. Ele pode ser financiado há mais tempo. Fora que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente pode financiar até 80% do valor do imóvel. Lá não tem isso. Pode ser financiado 100%. Pode existir mais de uma hipoteca sobre o mesmo imóvel. Então, assim, eles tinham bastante crédito para receber, mas daqui a 50 anos. E aí, qual que foi a solução? Eles entraram em desespero. Foi tipo o que o Gui fala, eles começaram a bater cabeça, do tipo, olha, tem um monte de gente pedindo, a economia tá bombando, a gente precisa aumentar a demanda dessa economia, então precisamos dar mais dinheiro para a galera, mas a gente não tem mais de onde tirar dinheiro, e o que a gente vai receber no mês a mês, eu não consigo dar esses empréstimos. Então, qual que foi a solução? Entrando agora um pouquinho, trazendo um pouquinho desse conceito de recebíveis. É uma coisa futura, é justamente isso. É um volume de dinheiro, é uma grana que você vai receber, que você tem um direito de receber, por isso que a gente chama de direito creditório. Então, vocês vão ouvir muito isso daí, o termo carteira, o termo recebíveis, porque é justamente isso. É o que eu tenho para receber no longo prazo. Então, são valores que eu vou recebendo, são títulos de crédito. Por que é título de crédito? É como se fosse o cheque. O cheque, ele representa um dinheiro que eu vou receber, que eu vou descontar. Então, eu tenho esse direito, mas é um direito futuro. Então, por isso que vocês vão ouvir bastante. Recebíveis, direito creditório, carteira, porque é justamente isso. E era isso que a Dini tinha. Ela tinha muito recebível, mas no dia de hoje eles não tinham mais grana. Então, qual foi a ideia deles? Bora vender essa carteira. Vamos pegar, comercializar. Vamos bater nas casas, vamos chamar investimento. A gente vende esses contratos para receber hoje. E aí a gente consegue gerar mais receita
antecipando, né? Então, o recebível, ele é um ativo da empresa, ele é uma coisa que faz parte do balanço da empresa. Então, é um direito e, como qualquer direito, ele pode ser comercializado. Então, eles falaram, resolvemos os problemas. Vamos lá para o mercado e bora vender isso daí. Só que qual que era o problema? Ninguém queria comprar uma quantidade pequena de contratos, porque pensa assim, se eu compro 10 contratos, 10 recebíveis de 10 contratos, se um contrato ficar inadimplente, eu já estou falando que eu tenho um prejuízo de 10%. Então, ninguém queria correr esse risco. Mas também ninguém tinha grana para comprar toda a carteira do Dini, porque era uma coisa muito grande. Então, eles voltaram para a mesma situação, de, meu Deus, o que a gente vai fazer? Porque eu nem tenho um investidor que tenha a grana que eu preciso para comprar tudo, e nem tenho gente com apetite para risco para comprar uma quantidade pequena de contratos. E aí foi quando eles tiveram a brilhante ideia de juntar todos os recebíveis que eles tinham, todos esses fluxos de pagamento, empacotar tudo isso como se fosse uma coisa só e vender pedaços. E é justamente isso. Então, eles pegaram a quantidade de contratos que eles tinham, a carteira de contratos que eles tinham, os fluxos de pagamento. Então, eles juntaram, sei lá, 1.000 contratos, que davam um valor de 100 milhões, e começaram a vender pequenas partes disso, que são esses valores mobiliários. E aí, cada valor mobiliário equivaleria a uma parte disso daí. E o que isso fazia? A gente tinha uma pulverização de risco. Por quê? Porque se eu tenho 1.000 contratos e um fica inadimplente, é uma quantidade pequena, entendeu? Então, a gente consegue resolver as duas situações. Então, eu consigo resolver o problema do investidor que não tinha grana para comprar toda a carteira, porque o papel que ele estava comprando representava uma parte daquela toda carteira, e eu resolvia também o problema do cara que queria comprar pouco, porque o risco dele já estava quebrado em milhares de papéis. E aí que nasceu o conceito de securitização, e aí que veio esse conceito de securities, né, que é justamente isso, é o juntar todo o patrimônio numa coisa e vender partezinhas disso. Ao invés de vender uma parte de um contrato, então vamos pensar na situação de um contrato. Se eu tenho um contrato de 100 mil, eu consigo vender 100 partezinhas desse contrato, entendeu? E aí, se ele fica inadimplente, vão ser 100 partezinhas de inadimplência. Então, é basicamente isso. Além disso, você consegue também dar uma quebrada nas despesas, porque se eu tenho uma despesa de administração muito alta, de que adianta? Entendeu? Se eu sou um investidor pessoa física, eu não tenho como contratar algum lugar para administrar os meus contratos. Então, eu profissionalizo a administração desses créditos, eu pulverizo o risco e eu consigo ter investidor com apetite para comprar esses créditos. E aí resolveu o problema. E o que esses contratos eles representam dentro da securitização? O que a gente chama de lastro. Vocês também vão ouvir muito esse conceito de lastro, porque é uma coisa que está muito no nosso dia a dia, porque quando eu tenho 1.000 contratos, eu tenho 1.000 lastros. Então, cada contrato ele equivale a um lastro. E o que serve? O que significa lastro? Indo para o português, assim, bem claro, é o que serve de base mesmo. Então, todo contrato que serve de base para a securitização, então pode ser uma debênture, pode ser uma CCB, que é uma cédula de crédito, de financiamento, pode ser contrato de compra e venda, de lote, de empreendimento, pode ser... Tem N contratos que servem de lastro, de base para a gente securitizar. Então, nesse caso aqui, cada contrato que a gente tinha era um lastro para a nossa securitização. Tudo certo? E aí entra no conceito de valor mobiliário, que é o nosso CRI, é o nosso CRA, que são títulos, são contratos de investimento. Tudo que representa um contrato de investimento, uma coisa que tenha risco, que pague uma remuneração, que equivale a uma participação, é um valor mobiliário. Então, pode ser... O que a gente tem hoje de valor imobiliário? As ações de uma empresa que são comercializadas na Bolsa é um valor mobiliário. O nosso CRI é um valor mobiliário.
uma cota de um fundo de investimento é um valor mobiliário, até mesmo, não sei se vocês já viram essas plataformas que agora estão surgindo de crowdfunding, tudo isso equivale a um valor mobiliário. Então, toda vez que eu estiver falando de um contrato de investimento coletivo, em que eu tenho algum direito ou alguma remuneração e um risco junto, a gente está falando de valor mobiliário. E por que isso é importante? Porque é isso que vai definir quem que vai regulamentar a minha emissão. Então, por exemplo, quando eu estou falando de emissão de moeda mesmo, de papel moeda, de dinheiro, eu falo de Banco Central, ele que regulamenta. Quando eu estou falando de valor mobiliário, que é investimento, eu estou falando da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, certo? E aí, por isso que veio o termo securitização, porque em inglês o nome é securities. E aí você pergunta, mas securitização é só o CRI, é só o CRA? Não, tudo que envolva empacotamento de dívida e essa venda picada, eu falo de securities, eu falo de securitização. Então, por exemplo, um fundo de investimento de direitos creditórios, que não é muito o que a gente trabalha aqui, mas também é um conceito de securitização. Então, eu afasto um pouco a figura do originador, eu trago uma proteção para o investidor e eu comercializo isso como um investimento em troca de remuneração, em troca de parceria, em troca de alguma coisa. Então, tudo isso equivale a um valor mobiliário, a uma security, certo? Tá dando para acompanhar, gente? Eu tô falando muito rápido. Aqui é o meu termômetro, tá tudo certo. Então, uma coisa interessante, da onde veio a palavra lastro? E lá na frente vocês vão ver que faz muito sentido o nome lastro. Lastro, ele veio da parte náutica mesmo. Então, lastro é um peso que é colocado no fundo de uma embarcação para poder ela equilibrar, porque senão, sabe, acabaria acontecendo o quê? Toda vez que viesse uma pessoa para cá ou outra para lá, ele ia desequilibrar, ou quando tivessem as ondas. Então, lastro, o nome lastro, ele vem desse conceito de um peso colocado no fundo da embarcação para poder dar equilíbrio para ela. E lá no final, eu trago esse conceito de novo, que vocês vão entender que faz total sentido a gente chamar os nossos contratos de lastro. E como que funciona nessa questão de pagamento? Então, eu tenho lá os meus contratos lastros, e os pagamentos desses mutuários, que a gente chama, né? Que são os devedores desses contratos de financiamento. Então, eles pagam para a securitizadora, no caso a gente, ou para um servicer, e a gente faz o pagamento para quem é de devido, seja para os investidores, a gente tem prestador de serviço. Então, pensa que cada emissão que a gente tem é como se fosse realmente uma empresa. A gente tem as receitas da empresa, a gente tem os investidores, que seriam como se fossem os sócios dessa empresa, a gente tem os prestadores de serviço. Então, a gente tem situação que a gente tem o servicer, que é quem faz gestão de contrato, atendimento a cliente, a gente tem o agente fiduciário, que lá na frente eu vou explicar para vocês o que é. Então, cada emissão é uma empresa. Então, hoje, por exemplo, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, eu acho que a gente tem 230 emissões. Então, a gente administra aqui dentro 230 empresas mesmo. São 230 conta correntes, são 230 assim, prestadores de serviço para cada operação é de um jeito diferente, tem um investidor diferente, tem uma forma de receber do lastro diferente. Então, pense nisso sempre como uma empresa mesmo, tá? E aí, o que acontece quando algum lastro acaba ficando inadimplente? A gente tem o que a gente chama de garantias, porque junto com os lastros vem alguns tipos de garantias. E garantia, como o próprio nome já diz, é justamente isso, é uma segurança que o devedor passa para a gente, algum ativo, algum bem dele, para poder nos dar garantia de que aquilo vai ser pago. Então, dando um pouquinho, sei lá, trazendo um exemplo, é como se fosse o crédito, o score, por exemplo, que a gente tem do cartão de crédito. É ele que vai garantir quanto de crédito a gente tem. Por exemplo, financiamento imobiliário, a garantia é o próprio imóvel.
Porque se alguma coisa acontecer, eu pego esse ativo e ele paga a dívida, se você não pagar essa dívida. E quais são os tipos de garantias que a gente mais tem, que a gente mais trabalha? Que a gente tem é o que a gente chama de cessão fiduciária. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um loteamento de 1.000 lotes. São 1.000 contratos de venda. 500 eu vou usar como lastro. Então, a emissão ela vai ter o valor desses 500 contratos e os outros 500 eu uso como cessão fiduciária, que é essa garantia. Então, se acontece, por exemplo, de 2 contratos não pagarem, eu retiro 2 valores daqui para poder complementar aqui. Então, é como se fosse um complemento em dinheiro para poder fazer o pagamento. E também a gente tem a situação, quando a gente tem uma emissão, que é o que a gente chama de estruturada, que ela tem, por exemplo, um contrato só, que pode ser, por exemplo, uma CCB, que é um contrato de empréstimo mesmo, de dívida, a gente pode ter por trás dela uma carteira em cessão fiduciária para fazer este pagamento. Então, eu tenho a parcela de pagamento, mas eu tenho aqui atrás essa carteira. Trazendo um exemplo, é como se fosse o consignado, né? Um empréstimo consignado. Então, o banco que te dá um empréstimo consignado, ele sabe que todo mês esse dinheiro vai cair na sua conta como um salário e que a própria empresa vai fazer o pagamento para ele. Então, ele tem a confiança de que a empresa que te contrata, que te emprega, vai fazer esse pagamento. Entendeu? Então, é isso que a cessão fiduciária é. Eu tenho um contrato aqui de dívida, mas eu tenho aqui alguns recebíveis, alguns direitos creditórios que vai ser usado para pagar essa parcela. Tudo certo? A gente tem a alienação fiduciária de imóvel, que é como se fosse, ele tem algumas diferenças, mas é como se fosse a hipoteca, que é realmente registrar na matrícula do imóvel, ter aquele que a gente chama de gravame registrado ali, porque se o cara não paga, eu pego o imóvel para mim. E aí revendo, faço leilão e etc., faço essa venda desse imóvel para poder fazer o pagamento no lugar desses inadimplentes. A gente tem o que a gente chama de coobrigação. Então, se acontece de ter inadimplência, o próprio originador tem que colocar o dinheiro para complementar esse pagamento dos investidores. Então, se acontece, por exemplo, de ter 2 contratos, ficar faltando R$100 para pagar a parcela, o próprio originador que vai ter que fazer esse pagamento. Então, a gente faz o cálculo da parcela, nesses casos, fala para ele, olha, o cálculo da sua parcela esse mês vai ser de R$1.000, mas a gente só recebeu 900, então me transfere essa parte que está faltando. A gente tem a cessão fiduciária de parte da empresa, que aí pode ser de cotas ou de ações. Então, se, por exemplo, a empresa quebra, a empresa vai para a RJ, a gente descobre que o cara era um fraudário e etc. A gente pode assumir a empresa. A gente pega a empresa para a gente e toca o que for, para receber os valores, receber os contratos, terminar a obra, se for o caso. Então, isso dá uma garantia que, se acontecer alguma coisa, eu posso tomar a empresa toda para poder seguir com o processo como se eu fosse dono dela, revender, ou seja lá o que for. E tem o que a gente chama de fundos de reserva. O que seria esse fundo de reserva? E aí pode ser um fundo de despesa, um fundo de reserva mesmo, um fundo de obra. São valores que são guardados no começo da emissão e vão ficar até o fim da emissão rendendo na conta. Então, se acontece alguma coisa, se ele deixa de pagar, se fica inadimplente, eu tiro o dinheiro e utiliza esse dinheiro. Então, é como se fosse mesmo o nosso fundo de reserva, o nosso investimento. Então, se eu tenho um dinheiro investido, guardado, e, putz, esse mês gastei demais e o dinheiro que eu recebi da ISEC não vai dar para pagar minhas contas. Eu baixo meu dinheiro e utilizo ele para complementar. Então, o fundo de reserva ele é justamente isso. E aí, cada fundo, ele vai ter uma destinação. Então, eu vou ter fundo de reserva para complementar pagamento, eu vou ter fundo de reserva para fazer pagamento de despesas,
que, como eu falei para vocês, é uma empresa. Como toda empresa tem despesas. Inclusive, a nossa contratação é uma despesa de cada emissão. Então, esse fundo é destinado para isso. Eu tenho um fundo de obra. Então, se, por exemplo, a emissão foi feita para poder construir o empreendimento, para poder desenvolver o empreendimento, todo mês eu vou ter liberações para ser feito desse valor. Então, todo mês, ou a cada 3 meses, ou a cada relatório. Então, o fundo de reserva serve para isso. É como se é uma garantia em dinheiro mesmo que eu posso utilizar se alguma coisa der errado. E aí, trazendo um pouquinho para vocês esse conceito de quem é quem, né? Ué, por que não está aparecendo os nomes? Peraí, gente. Muita calma nesta hora. Ficou tudo em branco. Sim, que é óbvio que ia dar alguma coisa, algum tilt, né? Não, mas você vai ver agora que vai aparecer. Tá aparecendo, eu preciso compartilhar de novo, né? Tá vendo? Ó, tava faltando coisa. Ó. Então, como que acontece? Eu tenho a figura do originador. Então, pode ser uma construtora, pode ser uma empresa de, por exemplo, de locação, pode ser, no caso de agro, a gente tem até caso de CRA que foi emitido pela Taco Bell, que é um restaurante. Então, eu posso ter N figuras de originador, que é o cara que vendeu e tem direito a ter aquele crédito, que ou vendeu, ou contratou, ou vai contratar, e tem aquele crédito para receber. Então, ele cede para a gente esse lastro, que é como se fosse uma compra e venda mesmo. Então, a gente compra esses recebíveis dele, estabelece quais são as garantias. A gente faz a parte de emitir o valor mobiliário, aqui simplificando, tá, gente? Porque tem alguns intermediários que se eu fosse colocar tudo no PowerPoint aqui, não ia caber, porque é muita gente, tá? Mas falando assim, bem simplificado, a gente faz a emissão do valor mobiliário, que eu falei para vocês. Então, a gente pega esse lastro, vê qual que é o valor dele, faz a emissão do valor mobiliário, o investidor compra na plataforma da B3, lógico que não é direto, tá, gente? A gente que auxilia nessa parte. A gente tem o custodiante que guarda esses documentos e acompanha essas movimentações, e a gente tem o agente fiduciário que é responsável por realmente proteger o investidor, tá? Então, trazendo um pouquinho aqui dos conceitos para vocês. O originador, como eu falei, é a empresa que dá origem ao lastro e cede para a gente, né, para a gente fazer a emissão, captar esse dinheiro e pagar para ele. Então, por isso que eu coloquei aqui o empreendedor do Bob Esponja. A gente tem a securitizadora. Mas toda securitização, por exemplo, de CRI, CRA, tem que ter o papel de uma securitizadora? Sim. É obrigatório por lei, só a gente que pode fazer esse papel de emissão. Então, a gente é responsável por emitir esse valor mobiliário que é o que a gente chama de certificados de recebíveis, então do agronegócio ou de imobiliário. E a gente administra as movimentações, os acontecimentos, pagamento, despesa. Então, é por isso que eu coloquei aqui o professor do La Casa de Papel, porque é ele que faz essa triangulação, né? Então, o professor da La Casa de Papel, ele conversa com os bandidos que estão lá dentro, ele conversa com a polícia, e isso é um pouco que a gente faz. Então, a gente administra da B3, a gente conversa com o agente fiduciário. Em muitos casos, em inúmeros casos, a gente conversa com o investidor, a gente conversa com o originador. Então, a gente está nesse papel aí de administrador mesmo. Então, a gente não só emite, a gente também faz essa administração. A gente tem a B3, que é a central depositária. Hoje, a gente só tem ela, né? Que é depois que teve a fusão da Bovespa com a CETIP, tudo centraliza nela. E aí, por que eu coloquei o Mestre dos Magos? Porque é o que a B3 faz, ela aparece, tumultua e some.
Esse é o papel dela, então é muito ruim a plataforma, nada funciona, cai toda hora, tem horário. Então, por exemplo, é uma plataforma online? Sim, mas ela só funciona em horário comercial e não funciona de sábado e domingo, por exemplo. Então, a parte de tecnologia é muito ruim e realmente ela é bem complicada nessa questão de esclarecimentos. A gente tem o agente fiduciário, que é quem é responsável por fiscalizar o nosso trabalho, ver se a gente está fazendo, cumprindo as obrigações. Ele também é responsável por lidar com essa comunicação com o investidor. Então, é por isso que eu coloquei o Batman, tá? Eu sou bem visual, por isso que eu coloquei essas imagens para ficar fácil de representar. Então, o Batman, a obrigação dele é o quê? É proteger o cidadão. É a mesma coisa do agente fiduciário. A obrigação dele é fiscalizar a securitizadora e ver se ela está fazendo todo o trabalho, se está tudo certo. O custodiante, que muitas vezes o agente fiduciário e o custodiante são a mesma empresa, tá? O custodiante é quem vai fazer a guarda e a administração de tudo da emissão. Então, se a gente tem contrato físico, se a gente tem cédula de crédito, se a gente tem os documentos, então o custodiante é que tem essa obrigação. E também administrar essa parte de venda, compra, de quem é o papel, de quem não é. E a gente tem o papel do investidor, que é o tio Patinhas, que pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser um fundo de investimento, pode ser um family office. Então, o papel do investidor é muito amplo, tá? Então, é por isso o tio Patinhas, porque é o cara com dinheiro. E aí a gente tem o que a gente chama de patrimônio separado, que é o que a gente chama cada empresa dessa de emissão. E aí o patrimônio separado ele vai ser composto do passivo, que a gente chama, né? Que são as despesas, são as amortizações, a parte de remuneração. Então, tudo que é pagamento, a gente chama de passivo. E do outro lado, a gente tem o que a gente chama de ativo, que é a receita do lastro, são os fundos de reserva, são as garantias, que é da onde entra o dinheiro. Então, se a gente fosse comparar, trazendo de novo essa comparação de empresa, é da onde vem o dinheiro e aonde que eu gasto. Isso é o patrimônio separado. E tudo tem que ser separado mesmo. Então, tem uma conta corrente para cada emissão, tem uma garantia para cada emissão. Às vezes a gente consegue compartilhar, mas os valores têm que ser muito, muito compartilhados, assim. Então, é uma empresa mesmo. Pensa numa administração de casa. O meu salário é o meu ativo, cartão de crédito é a minha despesa, entendeu? Então, isso é o patrimônio separado, tá? E aí, voltando um pouquinho naquele conceito, é como se fosse uma balança mesmo. Então, a minha parte do ativo e o passivo, eles têm que se conversar. Eu não posso ter um passivo maior do que o meu ativo. O contrário pode acontecer e muitas vezes acontece, mas eu preciso ter ativo suficiente para bancar todo a minha emissão. Então, eu não posso ter um lastro de R$100 e fazer uma emissão de 200, por exemplo. Eu preciso ter receita suficiente para bancar toda a emissão até o fim da vida dela. Então, isso é um pouco do que a nossa equipe de viabilidade, que é a parte de produtos que hoje o Dani vai explicar um pouquinho para vocês, eles fazem. Eles fazem toda a análise da carteira, todas as despesas que eu vou ter. Então, eu projeto tudo até o final da emissão, porque eu tenho que ter esse equilíbrio. E aí, voltando um pouco naquele desenho que eu mostrei para vocês, por que a gente chama de lastro? Porque é o lastro que vai dar equilíbrio para o nosso valor mobiliário, para o nosso título, para a nossa emissão. Então, eu não posso ter um lastro mais leve, porque senão meu barco não vai dar equilíbrio, entendeu? Então, por isso que o nome lastro faz total sentido, porque é justamente isso, é como se cada emissão fosse um barquinho e o nosso lastro ele tem que estar em equilíbrio lá dentro, porque se ele não estiver muito equilibrado com os valores das minhas despesas, é o que a gente chama de operação em default. E aí eu tenho que chamar, mas isso daí é um conceito muito mais complicado, mas é quando a gente sabe que a operação deu ruim, entendeu? Então, por isso que esse nome, para mim, faz muito sentido.
E aí você me fala, beleza, Jéssica, eu tô vendo aí, mas eu tenho alguns conceitos que não estão fazendo muito sentido. Porque eu tô vendo que você não tá falando nada de tecnologia, você não tá me falando absolutamente nada, você acabou de falar que a B3 é uma porcaria, o bagulho não funciona, e é justamente essa a nossa dificuldade, é isso que a ISEC está querendo mudar. Então, hoje a gente começa a nossa trajetória como uma securitizadora, mas a gente vai acabar a nossa trajetória como uma securitizadora? Provavelmente não, porque outras coisas estão surgindo. Então, quando eu mostrei para vocês aquelas imagens lá, que a gente tem milhares de intermediários, gente, é milhares de intermediários mesmo, não tem como caber no slide. Eu não teria nem imaginação para criar desenho para todo mundo, porque não tem como. Então, eu tenho a figura do registrador, do escriturador, do custodiante, do agente fiduciário, do banco liquidante. Então, é muita gente fiscalizando, o que acaba impactando muito no custo. Então, se você chega numa empresa que ela tem a opção de um financiamento bancário, ela tem condições de um financiamento bancário, ou fazer a emissão de um papel, às vezes ela acaba optando por aqui, porque é tanta gente que ela vai ter que lidar, é tanta gente que ela vai ter que pagar, que isso dificulta muito, né? E aí, trazendo para vocês um pouquinho de um estudo do Fórum Econômico, eles falam, nesse estudo, eles falam que hoje a conectividade está uma coisa tão direta. Então, a gente está aqui, eu estou falando com vocês, tem gente no Sul, tem gente no Nordeste, então as coisas estão sendo muito rápido e o mercado de capitais não pode ficar para trás. Os processos têm que acontecer mais em tempo real, as coisas têm que ser mais rápidas e hoje a gente não tem isso, né? Então, eles falam que essas mudanças significativas na arquitetura do mercado de capitais, ela vai ter que existir, né? E como que ela pode acontecer? Tem tanta coisa, nesse estudo eles falam de centralização de dados, então pensa hoje, a gente tem esses milhares de intermediários, gente, é dados para tudo que é lado, o pessoal do backbone vai bater cabeça no chão, sim, se preparem, mas vai ser ótimo, porque a gente não tem uma centralização de dados, a gente não sabe hoje como acontece o mercado, por mais que a gente tenha uma depositária só, que é a B3, esses dados não são abertos, então você tem dado de emissão que está na Alquibar, que está na Ambima, que está na CVM, que está na B3, porque algumas coisas eles disponibilizam, mas a gente não sabe o que está acontecendo no mercado. A gente pode criar um ecossistema, porque hoje o mercado financeiro ele é muito concorrência, e não é concorrência. Eu acho que, assim, se é a teoria da banheira, conforme ela vai subindo, tudo que está dentro dela vai subindo junto, gente. Então, enquanto a gente parar de ver a galera que trabalha com a gente como concorrente e começar a ver como parceiro, o negócio não vai andar, né? Uma coisa mais voltada ao user experience, que hoje é horrível. A experiência do usuário no mercado financeiro é muito ruim. Se eu for perguntar para vocês quem tem, por exemplo, um CRI, quem tem um investimento, vai ser a minoria, porque a experiência é muito complicada, é tudo muito ruim, né? No marketplace, que hoje a gente não tem. Então, se eu, Jéssica, por exemplo, quiser entrar para fazer um investimento, eu falar, eu vou dar uma olhada aí nos investimentos, estou com uma grana sobrando, veio bônus esse ano, vou gastar. Eu não posso, eu não tenho acesso à B3, eu não posso acessar a B3, eu tenho que acessar um outro lugar que vai me dar acesso a uma parte de investimento que nem sempre são todos que têm disponíveis no mercado. Então, o marketplace ele vai trazer um pouco mais disso de oferta e demanda que hoje não existe, entendeu? E aí, hoje na ISEC, em que passo a gente está? Você fala, Jéssica, beleza, é tudo lindo, tudo maravilhoso, mas eu ouvi falar que está tudo em planilha. Sim, a gente tem uma equipe de tecnologia que está desenvolvendo um monte de ferramentas, vocês vão... a gente tem uma data science, a gente tem uma pessoa especialista em user experience, a gente tem um time de tecnologia com desenvolvedores para melhorar isso, para tirar essas planilhas. Mas hoje, onde que a gente está? Desenvolvendo produtos já existentes. Por que já existentes? A gente tem a planilha do Excel, mas a gente quer melhorar isso. Hoje, o nosso primeiro passo é esse desenvolvimento de produtos que a gente está melhorando. Depois, a gente vai partir para expandir a tecnologia para outras atividades. Então, poxa, o que está acontecendo no mercado? Para onde eu posso ir? Aonde hoje já existe, mas eu posso melhorar?
usando a nossa tecnologia. Então, por exemplo, a parte de gestão, que é um dos projetos que a gente tem, que é o Galáxia, amanhã a gente vai falar um pouco mais disso, a gente pode expandir essa tecnologia para outras coisas, abrir para outros investidores. A emissão não é com a gente? Mas tudo bem, toma, você pode usar, está aqui. E no terceiro passo é avançar e desenvolver para mercados que a gente ainda não explorou. Então, a gente tem aí blockchain bombando, tokenização, mercado de crowdfunding. Então, hoje, a nossa visão, e aí o Dani vai poder explicar um pouquinho mais para vocês, a gente está começando como uma securitizadora e a gente desenvolve o trabalho como securitizadora. Mas aonde a gente vai acabar? Não sei. A gente tem muita coisa que a gente pode desenvolver. E aí eu trago para vocês uma frase que eu gosto muito, né? Ao admitirmos que a única coisa que não muda é que tudo muda, quero apresentar para vocês algumas questões cruciais para reflexão. Estaremos verdadeiramente conscientes dessas mudanças? Temos um mapa do caminho? Seremos agentes ou meros pacientes dessa transformação? E é isso, a transformação ela vai acontecer, as coisas vão mudar, o mundo vai mudar, o mercado de capitais precisa mudar. Mas aonde que a gente vai estar? A gente vai estar assistindo tudo e vendo tudo mudando? Ou a gente vai realmente botar a mão na massa e fazer essa transformação acontecer? Então, o que eu trago para vocês, essa reflexão é do tipo, não, vamos botar a mão na massa e vamos melhorar. E aí os projetos que eu desenvolvi, que a gente projetou junto com a equipe, é justamente isso. O que a gente pode começar sendo agente dessa transformação? E aí volta na questão da jornada. Chegar no final, a gente não conseguiu entregar o que era o entregável projetado. Tudo bem, mas o que a gente conseguiu fazer? O quanto a gente conseguiu melhorar? O quanto a gente conseguiu avançar? É essa a ideia. É isso que a gente quer chegar. E é isso, gente. Falei bastante. Alguma dúvida? Agora é a hora de perguntar. Vamos, gente. Povo desanimado. Jéssica, eu fiquei com uma dúvida quando você falou ali de sessão fiduciária. Você pode explicar de novo? Eu não consegui pegar. Eu ainda não consegui. Ainda não consegui pegar, né, minha gente? Ainda. De sessão fiduciária? Só para responder a dela e já vou pro Christian. Eu gostaria de adicionar que eu ia perguntar exatamente isso agora. Eu não consegui entender o que é sessão fiduciária. Vamos voltar no conceito de fiduciário. O que é fidúcia? Fidúcia vem da Roma antiga, é muito chato, beleza, entra numa parte jurídica. Para quem não sabe, eu sou advogada, eu fiz esse erro na vida, a culpa é da minha mãe, mas o que é o conceito de fidúcia? É como se fosse um toma, cuida, mas é meu, entendeu? É como se o cara pegasse a carteira dele, depositasse na nossa conta, a gente utilizasse esse dinheiro para garantia, mas se eu não preciso, eu tenho que devolver para ele. É esse o conceito de fiduciário, tá? Então, esses créditos, por exemplo, essa carteira, ela entra numa conta corrente que é nossa, da ISEC, tá? Mas se chega no final do mês, e isso acontece na maioria, tá? Se chega no final do mês, eu usei 30% dessa carteira, 70% eu devolvo para ele. Entendeu? Ficou mais claro? Não. Brian tá olhando para mim com a cara de tipo, não sei. Não, acho que ficou mais claro. Eu só tenho uma outra dúvida também. Que, tipo assim, nesse processo todo, como que a securitizadora ganha dinheiro? Nessa administração, a gente recebe taxa de gestão, que é o que a gente chama de gestão da emissão, né? Então, a gente ganha tanto na emissão, fazendo a emissão desse papel, a gente tem o que a gente chama de taxa flat, e a gente ganha mensalmente uma taxa de gestão. Então, a maior parte da nossa receita recorrente vem dessa taxa de gestão, que é justamente fazer esse papel, de ver quanto entrou na conta, quanto saiu na conta, administrar a empresa mesmo. Então, pensa que a gente é administrador de empresa e ganha mês a mês isso. Ficou claro? Christian, manda. Assim, a parte de garantia seria o FGC faz papel também? Não, nos nossos papéis a gente não tem que clicar, não tem, né? Sim. O FGC não engloba, né? Então, e aí para isso tem essas garantias? Qual? Tipo, para você mitigar o risco de uma inadimplência, de um CRA, por exemplo? Não, a gente não tem FGC, por isso que a gente constituiu essa zona. Por isso, né? É isso, para mitigar o risco. É justamente para isso.
para evitar que tenha inadimplência naquele papel e se tiver uma inadimplência eu tenho para onde correr. Por isso que entra naquele barquinho que tem que estar tudo equilibrado, inclusive as garantias. Então a gente faz cálculo de N coisas, de LTV, de risco, de valor de carteira. A análise de oportunidade que a gente fala de produto é justamente para achar o ponto de equilíbrio em que, se acontecer alguma coisa, eu tenho como me recorrer. Entendeu? Eu tenho para onde correr e para isso que serve essa garantia, porque justamente o CRI e o CRA não tem FGC. É um dos investimentos que não tem FGC. Tá? Para quem não sabe, o FGC ele é um fundo garantidor do Banco Central e eles têm algumas garantias. Então, por exemplo, se eu compro uma... Deixa eu ver um que tem. Acho que a LCI tem, se eu não me engano, que é uma letra emitida por bancos. É como se fosse um CCI. Na verdade, a nossa vida é uma sopa de letrinhas, tá, gente? LCI, qual que é a diferença para o CCI? Para um CRI? Nenhuma, é só emitido por banco. A única diferença. E aí, se acontece, por um acaso, do originador não pagar, eu tenho esse fundo garantidor do Banco Central que paga até um limite ali de valor por CPF ou CNPJ. Então, a nossa emissão não tem esse fundo garantidor e até por isso a gente constitui essas garantias, para ter certeza que se der ruim, a gente tem para onde correr. Tá? Mais pergunta? Não? Vamos, gente. Jéssica, tá dando para eu ouvir? Tô. Só voltando na questão fiduciária ainda, então, se o cliente tem a carteira com vocês, você deu o exemplo de 30%, no final do mês você devolve só os 70%, e aí futuramente você paga os 30% que você usou, ou assim que ele, sei lá, quiser retirar o dinheiro, você tem que entregar completo? Não, na verdade, assim, se eu uso 30%, significa que 30% do meu lastro não pagou, por exemplo. Então, eu não tenho que restituir, porque, na verdade, eu tiro dessa garantia para compor o buraquinho que ficou aqui, entendeu? Então, eu devolvo 70%, porque esses 30% eu tirei para compor o buraquinho que ficou. Então, eu só devolvo mesmo uma parte. Tá? Jéssica, agora eu fiquei com outra dúvida com você falando isso. Essa sessão fiduciária, ela é mensal? Por exemplo, todo mês o cara vai lá e deposita? Depende, né? Depende de cada um, porque pode ser só no início ou no... São várias estruturas que a gente tem de garantia de cessão fiduciária. Mas assim, as mais comuns, tá? Vou falar para vocês. A gente tem a cessão fiduciária que serve justamente para pagar o valor do nosso título. Então, mesmo que a carteira não seja o lastro principal, eu tenha um outro contrato na frente, ela serve para pagar aqui. Entendeu? Então, se o cara tem, se o meu papel, o meu lastro, ele tem que me pagar 1.000, eu tiro 1.000 dessa cessão fiduciária para fazer esse pagamento, tá? Essa é uma das opções. Outra é só para garantia mesmo. Então, se eu tenho 1.000 contratos no meu lastro e um não paga, eu tiro o dinheiro da cessão fiduciária para pagar esse um e o resto eu devolvo para ele, tá? Essas são as duas estruturas mais comuns. Quem quiser complementar, fica à vontade, quem quiser ajudar. Mas essas são as duas estruturas que a gente mais utiliza na cessão fiduciária, tá? Eu senti uma dúvida. Vocês estão me escutando? Tô. Beleza. Então, a minha dúvida foi porque você tinha dito na parte da cessão fiduciária relacionada ao imóvel, né? Da empresa e tudo mais. Sim. Isso. Então, caso a empresa ela não pague num nível extremo, que ela perderia o imóvel. Isso. Só que, por exemplo, ela perdeu o imóvel, então o imóvel já passaria para a gente, ou teria um tempo assim para ela conseguir pagar e devolver. Então, eu fiquei em dúvida. A gente entra num processo de execução, que a gente chama, né? Então, o processo de alienação fiduciária, ele tem eu primeiro intimo ele para poder falar, olha, você está me devendo, me pague, eu dou um prazo para ele fazer esse pagamento, e aí se realmente ele não faz esse pagamento, aí que a gente entra na parte de leilão. Mas ele tem sim um prazo, na verdade, até o dia do leilão ele pode me pagar, e aí ele me pagando eu não executo, tá? Beleza. Então, não é automático.
Ah, entendi. Eu estava com essa dúvida. Eu fiquei pensando por conta de ser um processo mais burocrático e tal, envolvendo imóvel. Sim, não, e é bem burocrático mesmo. O processo é bem burocrático. Tem alguns processos que chegam a demorar aí 6, 7 meses, porque entra em discussão, vai para leilão, não vai, o cara paga, não paga. Então é um processo que demora assim muito tempo. Por isso que assim as garantias é o que a gente chama de liquidez da garantia, que é uma coisa que a gente analisa também quando a gente está falando de emissão, né? E o que é liquidez? É quanto tempo eu demoro para transformar aquilo lá em dinheiro. Então, por exemplo, a cessão fiduciária é automático. Na hora que se apertar lá e eu não tiver dinheiro para pagar, eu pego o dinheiro e pago, já é dinheiro, entendeu? Já imóvel, eu tenho uma demora aí para mandar para leilão, eu tenho custo de mandar para leilão, eu tenho tempo para mandar, então é o que a gente chama de ativo de baixa liquidez, porque demora muito tempo para eu conseguir vender, entendeu? Então, cada ativo, e assim, por exemplo, de participação societária, de tomar a empresa mesmo, eu em 13 anos nunca vi, pra vocês terem uma ideia, porque é muito complexo, e até porque a gente não a nossa intenção não é tomar a empresa de ninguém, a gente só usa mesmo em casos extremos, mas eu particularmente, eu nunca vi chegar nesse momento, porque a gente sempre tem uma garantia complementando a outra, então é muito difícil a gente ter uma operação que vai ter só alienação fiduciária de cotas ou só alienação fiduciária de imóvel, sempre uma complementa a outra. Tá? E a coobrigação é uma coisa que também a gente tem muitas operações, porque é justamente, olha, se apertar e faltar dinheiro, a própria empresa que vai dar esse dinheiro para a gente, entendeu? E aí a gente vai indo para o plano A, tem o plano B, tem o plano C, e sempre uma complementando a outra. Tá? Entendi agora. Obrigada. Imagina. Jéssica, eu acho que vale a pena mencionar para o pessoal o que acontece com a operação quando a gente entra para a parte de execução de garantias. Seria uma boa, hein? Nossa, eu vou dar uma olhada, a gente conversa sobre sua agenda e a gente marca, porque eu acho que ia ser legal para vocês verem o que acontece, o que é assembleia, como executar isso. E, Tânia, todo o meu amor para você. Tamo junto. Vamos lá, gente. Mais pergunta? Tá me escutando? Sim. Ia comentar só naquela questão do Brian, que ele falou da parte do lucro de vocês, usando um exemplo, assim, bem, talvez simples, numa questão de que eu vou numa corretora comprar títulos e eu vou aproveitar de novo o exemplo da LC, digamos assim, que tenha 1000 partes, 1000 cotas de uma LC, aí vocês ganhariam nessa emissão dessas 1000, e ainda assim teria por exemplo, uma cessão fiduciária sobre essas 1000 cotas de uma LC, que teria, por exemplo, mais... Não? Ah, tá. Não, a cessão fiduciária, ela nunca vai ser nem do valor imobiliário que a gente emitiu e nunca do lastro também. Sempre é outro ativo. Então, é sempre outro ativo. Uhum. Isso, a gente nunca pode... A gente tem que sempre muito separar isso, porque é um outro ativo que a gente tem. Então, se eu tenho 1000 contratos aqui como lastro, esses 1000 contratos nunca vão poder entrar como garantia, porque são duas coisas distintas, entendeu? Então, pensa que cada recebível é um ativo, e esse um ativo ele só vai receber um papelzinho, se ou é de lastro ou de garantia, nunca dos dois, tá? Então, essa garantia é um plus. Então, eu tenho meu lastro, que equilibra, que em tese deveria pagar tudo, e tem uma a mais, que é essa garantia, tá? Então, é isso. Eu tenho uma dúvida aqui. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto, isso acho que é uma dúvida um pouco mais específica. Aqui, dentro dos projetos, vocês falam muito da palavra operações. E aqui vocês falam de recebíveis, laço, garantia. Você poderia me explicar o que melhor, sei lá, o que melhor se enquadraria? O que é cada operação? É cada emissão. Exato. Cada emissão é o que a gente chama de operação. E essa emissão, independe se seja lastro ou garantia, é emissão mesmo. Na verdade, a emissão ela é aquele patrimônio separado. Lembra que a gente colocou aquele patrimônio separado no slide? Que aí tinha o lastro, garantias, receita, despesa. Cada operação é um patrimônio separado.
Deixa eu voltar lá o slide para você ver. Eu gostaria que você voltasse realmente. Eu vou mandar esse PowerPoint para vocês também, tá? Só para... E a gente vai conversar ainda bastante sobre isso. É esse daqui, ó. Então, cada operação é isso daqui. É tudo isso daqui. Entendeu? São as receitas, são os fundos, são a garantia, despesas, o que a gente paga para o investidor de remuneração, amortização, é a conta corrente que circula o dinheiro. Então, cada emissão é composta disso tudo e cada operação é isso tudo. Então, a operação seria mais ou menos, tipo, sei lá, a parte, sei lá, mesmo de dinheiro mesmo, envolvendo todo... Sim. E tanto parte passiva quanto parte ativa. Sim. É cada empresa, essa figura de empresa. Então, pensa para assim, a gente tem a emissão, sei lá, da Vitacom, que é uma empresa, é uma consultora que acho que não sei se todo mundo já ouviu falar, mas ela é até famosinha. Então, a gente tem a operação da Vitacom, que é uma emissão, ela tem, sei lá, 100 mil papéis que a gente emitiu, né, que a gente chama 100 mil títulos, 100 mil CRIs que a gente emitiu, e por trás a gente tem todos os pagamentos dos compradores dos imóveis, a gente tem as despesas de agente fiduciário, de gestão e etc. Então, essa administração de recebimento do que a gente recebe e do que a gente vai pagar, cada um desse é uma emissão, é um papel que a gente chama, certo. Uma operação. Então, administrar as operações seria administrar o dinheiro que entra e sai, resumidamente. Exato. Basicamente é isso. É isso, só que um pouco mais complicado, porque sim. Por mais que o conceito seja... E o conceito é justamente esse mesmo que você falou, é administrar o que entra e o que vai sair. É isso. Só que aí você tem todo o diferencial de cada operação, como foi a estrutura, como foi a garantia, como eu vou receber o lastro, quem eu tenho que pagar. Então, cada operação é isso mesmo, é receber e pagar. Mas como isso vai funcionar, qual que vai ser a estrutura disso, cada uma é de um jeito. Então, por exemplo, a equipe do fechamento vai trabalhar muito com isso. Qual que é a lógica por trás da operação, da emissão, dessa administração, tá? Então tá super respondido. Eu queria fazer uma pergunta, essa mesma linha. A gente tem alguma estratégia, por exemplo, o time de fechamento prefere utilizar rápido, ou para a gente ver mais rápido, tem alguma estratégia preferencial, ou que a gente possa escolher, ou não? Então, depende muito da estrutura. Em tese, a gente tem realmente um passo a passo a seguir para cada fechamento para tentar acelerar, até porque a gente tem prazo para fazer esse fechamento, para fazer o que a gente chama de contabilização, né? Ver o que entrou e o que tem que sair. Então, a gente tem planilhas para administrar isso. Então, a gente tem uma planilha de fechamento, a gente tem uma planilha de evolução do valor que a gente tem que pagar, tem uma planilha de despesas. Então, hoje está tudo em planilha. A ideia é a gente ter um sistema que vai fazer tudo isso sozinho e centralizado. Mas mesmo essa parte da planilha, assim, a operacionalização pode ser diferente, né, de um caso para caso, a gente pode escolher ou não? Na estruturação. Lá na primeira etapa, que é o que a Julis vai falar para a gente, que é no momento que a gente está fazendo a estrutura da operação, fazendo os contratos, vai assinar, vai negociar, nessa parte é que é escolhido como a gente vai seguir para frente, a estratégia. E aí vai de cada operação, de como vai ser o lastro, o que a gente vai receber, se é uma empresa que a gente já sabe que paga bem, que não paga bem, que é complicado. Então, a gente vai analisar tudo isso para essa estrutura, que é a nossa área de estruturação. Entendi. Só mais uma dúvida, tá? Manda. Deixa eles perguntarem. Essa parte de securitização que a gente faz, só a gente faz? Ou da mídia de investimento? Não. Ele sempre tem que recorrer a uma securitizadora. Então, mesmo que seja... Então, aqui a gente tem a operação, por exemplo, do Bradesco, do Itaú. Então, eles sempre precisam recorrer a uma securitizadora. Existem outras concorrentes no mercado, né, que também fazem esse trabalho, mas sempre tem que ter esse papel da securitizadora, mesmo que seja um banco de investimento, tanto que a gente tem muita operação, que aí o Dani vai explicar um pouco mais de oportunidade, que é o que a gente chama de securitization as a service,
Então, a gente presta um serviço de securitizar esses papéis do pessoal, mas ele sempre vai precisar recorrer a uma securitizadora. Bora, gente. Chegou o manco. Ninguém tem mais pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Manda. Tipo assim, aqui vocês fazem o tipo, né? Mas aí vocês vender para um BTG, por exemplo? Sim. Para BTG. Não, a B3 ela é a depositária. Então, é nela que eu deposito mesmo os papéis. Mas você vai vender para isso, exatamente. Então, por exemplo, a gente tem operação que a gente vende para a plataforma da XP, para o BTG, para fundo de investimento. Então, eu primeiro registro. Então, a B3 ela funciona como um registro mesmo. Então, eu falo para o mercado, olha, agora esse papel aqui já pode ser vendido. Mas aí você vende diretamente para uma instituição. A gente tem situações que é isso, já está bem destinado para quem vai à distribuição. Entendi. Tem uma pergunta também. Manda. Mas não existe a chance de as instituições financeiras começarem a ter esse serviço próprio? Não, porque pela legislação eu preciso ter a securitizadora. Então, mesmo assim, precisa ter um papel e tem umas questões de compliance que não pode, que uma empresa do mesmo grupo não pode fazer determinadas coisas. Então, aí respondendo a sua pergunta, por exemplo, o BTG, ele pode ser uma corretora? Pode. Vender para pessoa física? Pode. Ele pode ter um fundo de investimento? Pode. Mas fazer essa parte de securitização, administração, ele já já não pode fazer, entendeu? Por uma questão de ele vai administrar o próprio papel que ele comprou. Então, tem algumas questões de compliance que a Yaila vai também falar um pouquinho. Eu tenho uma dúvida agora, gente, exatamente isso. Eu sei que não é legal, no caso, o próprio banco, sei lá, tipo, você fazer o papel de securitizador de um próprio bem seu. Mas, assim, ele poderia fazer de um outro bem? Como assim? Para uma outra empresa, você fala? Exatamente. Já entra numa questão de concorrência que para eles não vale muito a pena. Então, cada empresa ela tem bem aquele foco dela. Então, se eu sou uma corretora de investimento, por exemplo, a XP, ela é uma corretora de investimento. Então, ela faz esse trabalho mais com o investidor mesmo. E a gente faz emissão de papel. Então, tem empresas, por exemplo, a Mauá, ela é especialista em fazer gestão de fundo. Então, isso é bem separado. Mas se acontecer dela ter essa vontade de fazer, ela precisa ter um registro de securitizadora. Não, minha dúvida era só se juridicamente isso era legal mesmo. Tipo, eu também não veria muita vantagem de um banco fazer isso. Eu tenho uma outra pergunta. Posso perguntar? Pode. No caso, qual seria mais ou menos a grandeza de operações que vocês lidam por mês, por exemplo? A gente tem hoje, se eu não me engano, 230 operações. Se alguém tiver um número maior, mas se eu não me engano é isso, 230, 240 operações rodando. E elas rodam todo mês. Então, todo mês eu tenho que fazer fechamento, eu tenho que fazer contabilização, eu tenho que pagar investidor. Então, por isso que é meio que uma loucura que a gente vive. Mas é uma loucura boa. E eu tenho uma outra pergunta, pode perguntar de novo? Pode. Tá bom. Pronto. E a questão, vocês têm esses dados já organizados em algum lugar? Ou a ideia de vocês é fazer com que nossos projetos organizem esses dados? Planilhas. A gente tem planilhas, mas as planilhas não são padronizadas, porque aí eu vou contar um pouquinho da ISEC. A ISEC, ela é uma junção de diversas securitizadoras. Então, existia a Nova SEC, a ISEC comprou a Nova SEC e as operações da Nova SEC. Tinha a SCCI, a gente comprou. Tinha a Cibrasec, a gente comprou. Então, o que aconteceu? Cada vez que a gente comprou uma empresa, veio junto um legado. Uma forma diferente de administrar, uma forma diferente de organizar a planilha, de organizar dados. Então, a nossa dificuldade hoje é justamente eu conseguir trabalhar com esses dados, porque cada um está num lugar, entendeu? Então, a nossa tarefa vai ser
estruturar isso de uma forma que possa ser utilizada no futuro para desenvolver um sistema de dados, para analisar dados, e o trabalho vai ser padronizar e analisar, entendeu? É justamente isso. Posso só completar rapidinho? Óbvio. Hoje a gente já tem sim algumas informações centralizadas, tá? Existe um banco de dados hoje, eu vou falar um pouco mais disso mais tarde, mas sim, já tem algumas coisas que estão centralizadas e estruturadas e outras que ainda estão em planilhas. É isso, gente. Bom, eu vi o horário aqui, precisamos começar agora mesmo a da Camila, senão ela vai me bater. Mas a gente ainda vai falar bastante sobre isso, a gente vai conversar. E ao longo dos trabalhos vocês vão sentir outras dúvidas, porque aqui eu falei o bem geral mesmo. Então a gente vai desenvolver muito mais essa parte de conceitos, tá? Fiquem tranquilos.